celebrando ao Senhor com gratidão em nosso coração. Ele tem sido bom conosco. Então vamos cantar a Ele um novo cântico que brota do nosso coração essa noite. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos.
Eu não preciso recepcioná-los, porque os irmãos já estão recepcionados, né? Com esse louvor tão abençoado, depois desse dia tão feliz, tão alegre na presença do Senhor, depois de um dia especial para a Vânia, que é o dia do aniversário dela. Quem não deu os parabéns, um abraço na Vânia, vai dar ainda hoje. Nós agradecemos a Deus, Vânia, pela sua vida, pela bondade de Deus sobre a sua família, que Deus abençoe. Irmãos, então, continuando nesse momento aí de recepção tão calorosa, tão abençoada, eu quero passar aqui aos nossos avisos. Quem aqui já está sabendo, houve um pequeno movimento, né, pastor Pedro, daqueles que gostaram da mudança do cafezinho e daqueles que não gostaram. Quem gostou da mudança? Levanta a mão. A mudança anterior, que era para manter a EBD e em seguida o culto. Eu quero ver, quem gostou? Nós temos alguns votos. Quem gostou, quem gostaria do retorno do modelo anterior? Eu acho que a maioria aí ganhou, não é? Então, a partir do próximo domingo, irmãos, aqueles que gostaram e fizeram aí os seus pedidos para o cafezinho, a nossa rotina ela vai ser a EBD até as 9h50, 10 para as 10, 10 minutinhos de cafezinho, e nós queremos assim pedir aos irmãos colaboração, disciplina, para assim que terminar esse tempo. Então, grava ali, eu não tenho 10, eu tenho 8. Os 2 últimos minutinhos é para a gente já ir ali, voltando para o culto, para iniciar a adoração ao Senhor durante o momento do culto. Amém, igreja? Então, domingo que vem nós já estaremos nesse ritmo. E nós queremos saber aqui quem já fez a inscrição para o quê? Para a Campa Betel. É o Guilherme, né? A Campa Betel está chegando, a irmã Rosana está trazendo toda a família, né, irmã Rosana? Já separou 3 vagas, já está indo para a 4ª, nós já temos só mais 5 vagas, Guilherme? Nós só temos mais 5 vagas. Irmãos, faça a sua inscrição. Um momento importante para a igreja é o Acampa Betel, não só para reflexão, não só para comunhão, mas sobretudo para um crescimento pessoal, um crescimento espiritual. A palavra que é ministrada naquele local ali, olha, de um modo bem específico, eu nunca vi em outro lugar não, tá, pastor Pedro? Então é um momento que a gente sabe que o pastor Pedro aí vem ao longo de antes do ano anterior já se preparando, e nós temos tido o privilégio de ser abençoado com a palavra do pastor Pedro. Então, irmãos, quero encorajá-los. Acampa Betel 2026, de 14 a 17 de fevereiro. Estejam conosco, e quem tiver qualquer dificuldade, nos avise, porque o lema continua sendo o mesmo, né, pastor? Ninguém fica para trás, ninguém, todos irão. Irmãos, convido a vocês, aos irmãos, a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele está aqui incentivando a igreja de Tessalônica a dar graça em todas as coisas. Dar graças ao Senhor por tudo o que Ele faz nas nossas vidas. Não é dar graça por tudo, mas é dar graça em tudo. Por que não dar graça por tudo? Porque o mal em si não é algo que vem de Deus. Então eu não vou dar graça pelo pecado. Eu não vou dar graça pela doença. Eu não vou dar graça pela destruição, pela guerra. Mas eu vou dar graça em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Porque passando por qualquer dessas circunstâncias, por um problema de saúde, por um problema de dificuldade financeira, por uma doença, nós vamos continuar dando graças a Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é maior do que qualquer dor, do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema. O Senhor, Ele criou todas as coisas, e Ele estabeleceu todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. E é por isso que nós continuaremos dando graças ao Senhor
em qualquer circunstância. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nessa noite, de um modo especial, nós queremos dar graças ao Senhor, porque nós sabemos, Deus, que em todos os momentos das nossas vidas o Senhor está conosco. Ó Deus, nós sabemos que nos momentos de dificuldade o Senhor continua sendo Deus. Nós sabemos que a soberania do Senhor, a Tua graça, a Tua vontade, ela continua, Pai, conduzindo as nossas vidas. Então, Deus, nós queremos, ó Pai, nos lembrar daquela vontade, Pai. Ó Deus, da Tua graça derramada sobre as nossas vidas. E nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Deus, nos abençoe nessa noite. Esteja conosco. Mova, Pai, com Teu Santo Espírito e fale com a Tua igreja mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Irmãos, convite à adoração está feito. Então, com alegria no coração, vamos adorar o Senhor? Amém. Então, coloque-se de pé no seu lugar, vamos cantar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se
nós podemos confiar, certeza de que em tudo podemos dar graças a Ele, porque o amor dele é presente em nossas vidas. Com mais uma canção você pode adorar o Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Esse é o convite a você, perdoado e redimido. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, de toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Mais uma vez, teu nome é o mais alto,
Ti. Eternamente. Declare a grandiosidade do Senhor. Enquanto você canta mais uma canção, você pode louvar o Senhor também com seus dízimos e as suas ofertas. Isso é declarar a sua dependência do amor do Senhor, da grandiosidade dele. Então, com o seu coração, você pode adorar o Senhor de várias formas. Nesse momento, esse desafio é você declarar a sua dependência do Senhor. Enquanto você canta essa canção, mais uma canção, adore ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, mais uma vez. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, coral. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, nós declaramos o nosso louvor diante de Ti nesta noite. E com o nosso coração queremos declarar que o Senhor é grandioso, que o Teu amor, ó Deus, encobre as nossas falhas, encobre, ó Deus, os nossos temores, os nossos medos. E o Senhor, com seu grande amor, ó Deus, enche o nosso coração de alegria, por nós podermos cantar e declarar a nossa dependência, tão somente do Senhor. Recebe nesta noite a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor, o nosso amor pelo Senhor, aqui expressados, ó Deus, com as nossas orações, com o nosso louvor, com a nossa voz, também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nesta noite nós declaramos que dependemos tão somente do Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, e continue, ó Deus, falando em nossos corações. Nessa noite nós te pedimos isso. Transforme-nos mais uma vez neste dia e nessa noite de maneira, ó Deus, diferente, maneira nova. Nós queremos ouvir a Tua voz e saímos aqui, ó Deus, diferente. Mais uma vez, ó Deus, tocados pelo Teu grande amor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar.
Amém, amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite a todos. Graças a Deus, o Senhor está entre nós. Está entre nós. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer leitura de apenas um verso que se encontra na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura do último verso desse capítulo, que é o verso 58. Então, o verso 58 do capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Todo mundo achou? Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Um versículo, quando é um versículo a gente repete a leitura. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, ou o trabalho de vocês, não é vão. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, mais uma vez aberta e lida, Senhor. Nós te damos graças pela liberdade que nós temos de professar a nossa fé no Senhor, de cantar louvores ao teu nome, Senhor. Nós te damos graças porque, a despeito da nossa pequenez, a despeito, Senhor, das nossas imperfeições, nós temos aprendido e tem sido tão evidente a tua presença entre nós. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor, o Espírito, é aquele que conduz a igreja por toda verdade, por toda a retidão e por toda a santidade. Ó Senhor, que nessa noite esse Espírito possa iluminar a mente de cada um dos meus ouvintes, Senhor, e possa também trazer sobre a minha vida a iluminação para que a tua palavra seja pregada com a máxima clareza e fidelidade possível. E te suplico ainda, Senhor, que o teu Espírito possa levar essa palavra, não apenas, Senhor, ficando na nossa mente, mas que ele possa cair no nosso coração, e caindo no nosso coração possa produzir frutos para a sua própria glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, nós estamos agora no mês de setembro, é um mês muito, muito especial na vida da nossa igreja. Justamente hoje, 7 de setembro de 1964, a Igreja Batista, que se chamava 7 de setembro, foi organizada. Nós temos até aqui uma membro organizadora da igreja, que é a irmã Isaura, que está sentada aí no banco, né, irmã Isaura? Há exatos 61 anos atrás. Então, esse mês é um mês de muita alegria, muita festividade. Nós vamos ter, na próxima semana, batismos e também a presença de um pastor querido nosso, pastor Wendel, que vai pregar no domingo à noite. Então, aliás, o batismo será dia 21, próximo domingo, à noite, nós teremos conosco o pastor Wendel,
e teremos também um louvor especial, e até teremos até um bolo no final, né? Então, muita coisa boa acontecendo na nossa igreja, não deixe de participar. E como dentro dessa comemoração, nós também elegemos um tema para a nossa série de mensagens, não apenas agora do mês de setembro, mas com a graça de Deus também, durante todo o mês de outubro, que é uma reflexão dedicada à igreja, e o tema é: a igreja importa. A igreja importa. E existem várias maneiras a gente pensar essa temática. Uma delas é de forma comunitária. Quando a gente fala a igreja importa, a primeira coisa que a gente tem em mente é a nossa vida em comunidade, são os nossos relacionamentos comunitários, são os ministérios que também nós, como comunidade, desenvolvemos e tudo mais. E isso é verdade. A igreja importa nesse sentido. A gente não deve deixar a nossa congregação, nós temos aprendido e insistido com os irmãos nisso. Então, quando a gente fala em igreja, é impossível não pensar em comunidade, é impossível não pensar na comunhão dos santos. Mas eu gostaria, nessa primeira reflexão, pensar de uma forma diferente esse tema, e não só, mas também, e com ênfase, na importância de cada membro nessa engrenagem, ou para usar uma metáfora do apóstolo Paulo, né? A importância de cada membro nesse corpo místico de Jesus. A igreja é o corpo místico de Jesus. De forma coletiva somos esse corpo, mas de forma unitária, nós também somos membros desse corpo. Então, eu gostaria de pensar sobre essa nossa função, essa nossa tarefa de, como cristãos, vivermos uma vida para a glória de Deus, uma vida que tenha, de fato, um significado e um significado eterno. Dito isso, deixa eu fazer uma contextualização. Não sei se os irmãos já pensaram, pararam para pensar um pouquinho assim, o quanto nós somos pequenos, muitas vezes impotentes diante de um universo de alta complexidade. Vocês pararam para pensar? A gente vive em um universo, gente, pensando no macrocosmos, a gente é insignificante, a gente é uma poeirinha, não é, cósmica, no universo, o planeta azulzinho, que é tão precioso para nós. Se você for pensar nas bilhões de galáxias que existem, é um pontozinho ínfimo que se perde, é como se fosse uma gota no oceano, para a gente usar uma metáfora assim, pequeno demais. Isso é o nosso planeta. Aí imagina a nossa vida. E a gente é tomado por uma sensação assim, de que, será que a minha vida tem importância? Será que as coisas que eu faço, de fato elas têm valor? Porque, olha só, se não bastasse, a gente vai morrer um dia. Todos nós aqui, meus irmãos, não importa a sua idade, não importa a sua saúde, todos nós um dia vamos morrer. E uma pergunta que a gente faz é o seguinte: por que eu estou vivendo? Se no final, a gente está estudando Eclesiastes, né? E a gente já tem parafuso com Eclesiastes, porque o Kohelet, que é o pregador ali de Eclesiastes, vai dizer: olha, essa vida debaixo do sol é uma canseira, é muito a fazer, e depois, tanto bom quanto mal, justo e injusto, vai todo mundo para o mesmo lugar, todo mundo morre. Então, tem essa ideia muito pessimista da vida. Será que a minha vida, de fato, tem significado? Será que as minhas ações, elas possuem algum peso? Será que se eu existir ou deixar de existir, vai dar na mesma? Ou vai ter alguma diferença? E se tem alguma diferença, essa diferença é significativa? Ela é temporal? Ela vai se acabar quando os meus netos não se lembrarem mais de mim? Porque no Brasil a gente tem um problema ainda. Alguns países que têm árvore genealógica, por exemplo, os judeus levam muito a sério essa questão das raízes e tudo mais, mas aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Então, o máximo que a gente se lembra é do avô, da bisavó, a gente já tem uma dificuldade enorme de lembrar o nome.
A tataravó, então, você nem se lembra. Então, fica no esquecimento. Olha, Malaí, não é o seu caso, hein? Fica no esquecimento, não é assim? Fica no esquecimento e fala, olha, daqui a 100 anos, fará alguma diferença eu ter existido? Esse é o ponto. Será que a minha vida importa? Trocando em miúdos, a igreja importa, mas será que de uma forma mais específica ainda, uma lupa nessa ideia da igreja, será que a minha vida, ela é significativa? Será que ela é importante? Tendo isso em tela, eu gostaria de contar para os irmãos e iniciar com uma história muito, muito interessante. Não é? Nós estamos aqui no final do ano, no início do século XX, 1930 e poucos. Existiu nos Estados Unidos um pregador, desses pregadores muito comuns naquela época, pregadores itinerantes, chamado Mordecai Ham. Alguém já ouviu falar do Mordecai Ham? Não? Pois é. Mordecai Ham. Ele nasceu no final do século XIX, mas em 1900 e pouco ele pregava, ele era um pregador, tipo um avivalista, e ele fazia as pregações itinerantes de cada cidade, cada estado. Ele viajava nos Estados Unidos pregando e anunciando o evangelho. Até que um dia ele foi pregar numa cidade chamada Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos. E ele foi pregar nessa cidade, ele levava multidões, as pessoas gostavam de ouvir, ele era um pregador muito bom. Então montavam-se aquelas tendas, né, geralmente assim nos arredores da cidade, aquelas tendas grandes, como se fosse tendas de circo mesmo, e ali colocava as cadeiras e ali ele pregava e tudo mais, e o evangelho e tudo. E aí aquele movimento todo, cidade pequena, Carolina do Norte, Charlotte era uma cidade muito pequenininha na época. E aí, duas crianças de 14 anos ouviram todo aquele movimento, toda aquela coisa, eles ficaram curiosos, adolescente é curioso, né? E aí eles foram nessa tenda, o que está acontecendo, quem é que está pregando aí? E chegaram, abriram assim, a lona do circo e viram lá o Mordecai pregando. Só que estava apinhado de gente, não tinha mais jeito de ninguém entrar. Aí os meninos desistiram. Os meninos falaram, não, está muito cheio, não tem jeito, as cadeiras todas ocupadas, a gente precisa dar um jeito, vamos embora, vamos fazer outra coisa e tal. E aí os meninos estavam indo embora, só que o porteiro viu os meninos, e aí correu atrás dos meninos e falou com os meninos, olha, não, nós vamos dar um jeito de vocês assistirem o culto, essa pregação é importante, e vocês precisam ter oportunidade de ouvir o evangelho. E aí trouxe aqueles meninos e convenceu aqueles adolescentes, os meninos vieram, ele fez um movimento lá dentro, tirou duas pessoas e colocou os meninos para sentar, e os meninos sentaram e ouviram a pregação. E em ouvindo a pregação, entenderam o evangelho. Deus abriu os olhos daqueles meninos, e aqueles meninos entenderam o evangelho e entregaram a vida deles ao Senhor Jesus. 2 adolescentes. Um desses adolescentes, o nome dele é Billy Graham. Billy Graham. Todos aqui conhecem o Billy Graham. Billy Graham, certamente, foi o maior evangelista que a igreja já conheceu. Ele pregou literalmente, irmãos, e presencialmente, para mais de dezenas de milhões de pessoas durante 40, 50 anos do seu ministério, assim, de cruzadas, em todo o mundo. Ele pregou em todos os continentes. Ele foi um homem tremendo, Billy Graham, presente na posse de todos os presidentes, desde Truman, se não me engano, Truman, 1945, até o Barack Obama. Ele era o conselheiro espiritual dos presidentes americanos e pregando em várias dessas suas posses, né? Então, Billy Graham é um homem fantástico, um homem tremendo, e ele dispensa comentários. O segundo menino, que também se converteu nesse dia, 14 anos também, amigo do Billy Graham, chamava Grady Wilson. Grady Wilson, ninguém ouviu falar do Grady Wilson, mas era ele que organizava todas as caravanas e todas as cruzadas de Billy Graham. Ele era o organizador, ele era a pessoa do background, ele era aquele que estava ali organizando as cruzadas do Billy Graham.
Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que pessoas mudam o mundo. Ações mudam o mundo. E eu não estou me referindo aqui a Billy Graham. Não estou me referindo também ao amigo do Billy Graham, ao Grady Wilson. E também não estou falando aqui do Mordecai Ham. Sabe qual que é uma ação que mudou uma vida e mudou o mundo? O porteiro. O porteiro. O mais interessante é que a gente sabe o nome do Billy Graham, entrou para a história. Nós conhecemos agora o amigo do Billy Graham, Grady Wilson. Agora também os irmãos conhecem o Mordecai Ham, um grande evangelista no começo do século XX. Mas o mais interessante é que ninguém sabe o nome do porteiro. Mas foi a ação daquele porteiro que viu duas crianças saindo sem ouvir o evangelho. E ele pensou, não, a minha função é importante. Eles podem até não ouvir o evangelho, mas não no meu turno. Os americanos têm uma frase assim, não no meu turno. Hoje não. Hoje não. Porque o meu serviço, a função que eu estou desempenhando, ela é muito importante. Ela tem um significado, ela tem um peso eterno. Para usar uma expressão do C.S. Lewis, ela tem um eterno peso de glória. Esse texto que nós lemos é a conclusão de toda a argumentação que o apóstolo Paulo desenvolveu ao longo do capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios. E o que estava acontecendo ali naquela comunidade, irmãos? Naquela comunidade estava acontecendo o seguinte, havia se infiltrado um ensino herético naquela comunidade, entre aqueles irmãos, que dizia o seguinte, a ressurreição não existe. A ressurreição é uma balela. Então não tenham esperança em uma vida eterna, porque tudo que você tem é aqui e é agora. Essa era uma doutrina muito popular entre os saduceus na época de Jesus. Mas agora ela estava com uma roupagem cristã e uma roupagem também de uma filosofia, uma pseudo-sabedoria, uma sabedoria satânica que dizia o seguinte, olha, essa coisa de você esperar pela ressurreição, não é assim, você morreu, acabou. Isso não é verdade, o Evangelho não ensina isso. E os irmãos daquela comunidade começaram a acreditar nisso. E aí Paulo então escreve o capítulo 15 dizendo, olha meus irmãos, prestem atenção, que se Cristo não houvesse ressuscitado, e se nós não ressuscitamos, a nossa fé e a nossa vida é vã. É vazio, não faz sentido. Porque não faz sentido algum. Aí a gente poderia até dizer, Eclesiastes está certo quando diz que essa vida debaixo do sol ela é penosa, enfado, e no fim é morte, no fim é túmulo. E, de fato, se Jesus não tivesse ressuscitado, e se a ressurreição não valesse para nós, vã é a nossa esperança. E Paulo ainda vai dizer, vocês também permanecem mortos nos vossos pecados. O argumento do Paulo vai dizer o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ele vai dizer, o primeiro homem foi formado do pó da terra, ele é terreno, mas agora, o segundo homem, esse é homem espiritual, falando de Jesus, e nós também haveremos de herdar esse corpo espiritual de Jesus. Nosso corpo carnal será revestido de imortalidade e de glória.
Assim, quando nós ouvirmos a voz do Filho de Deus, e todos os santos ouvirão a voz do Filho de Deus, quando nós ouvirmos, irmãos, nós ressuscitaremos, estaremos diante do Senhor. E mais, o que Paulo está dizendo aqui é algo fantástico, porque ele está dizendo, meus irmãos, nós vamos ressuscitar. Porque você poderia dizer o seguinte, ok, Paulo, que bom, agora eu acredito, nós vamos ressuscitar, ótimo. Então, que a gente morra rápido, para que a gente ressuscite rápido. E a gente quer acelerar a vida da gente, tipo assim, o que conta é a eternidade, pastor. Essa vida aqui, né, quanto mais rápido passar, igual aquele filme, o Clique, não é? Os irmãos gostam do filme. Quanto mais eu puder acelerar a vida, melhor, porque aí eu envelheço mais rápido, eu morro mais rápido, Jesus volta mais rápido, e aí a gente começa a vida que de fato vale a pena, que de fato é significativa. Porque a impressão que a gente tem é que essa vida aqui, ela não tem significado nenhum. Mas não é isso que Paulo está ensinando. O que Paulo está ensinando é o seguinte, irmãos, olha só o verso 58, mais uma vez, vamos ver com mais atenção. Ele está sumarizando tudo que ele discorreu no capítulo 15, vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, conselho de Paulo, ordem de Paulo, está aqui no imperativo. É um mandamento. Sejam firmes, ou seja, não se desanimem, sejam perseverantes, sejam inabaláveis, porque as pressões existem, o mundo é difícil, não existe almoço grátis, então sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não tem tempo ruim, é a tempo e a fora de tempo. Está fazendo sol, está fazendo calor, todo tempo, em todo momento. Sejam abundantes na obra do Senhor. Ele vai dar os motivos, sabendo que no Senhor, ou seja, as obras realizadas no Senhor, o trabalho realizado no Senhor, esse trabalho não é vão. Essa palavra vã, vazio, ela tem uma raiz hebraica que é a palavra abel, que é a ideia de brevidade, ou algo que é vapor, algo que se dispersa, algo que é esquecido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o seu trabalho não é vapor. Você pode trabalhar agora e fazer o seu melhor para o Senhor, porque o que você fizer aqui, agora, nesse exato momento, você está tocando a eternidade. Isso não vai passar, gente. Presta atenção, irmãos, porque isso é algo que precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, para o nosso dia a dia. Todas as nossas obras, todas. Toda manhã que você acorda, cada bom dia que você dá, cada vasilha que você lava, cada café que você toma, cada cuidado que você tem com a sua esposa, cada cuidado que você tem com seu filho, cada abraço, cada sorriso, cada pequena coisa que a gente acha assim, não, isso é insignificante, isso não tem valor, cada carinho que a gente dispensa, e cada zelo que a gente tem com as nossas tarefas, não sei se os irmãos percebem, vou até dizer aqui, eu estou vendo a Cida ali atrás, quando a gente entra na igreja, a igreja está cheirosa, não está? Não é assim? A gente é abençoado com isso. Aí a Cida podia pensar assim, poxa vida, mas isso aqui, que valor que tem, né? Eu não vou perfumar mais a igreja. Mas isso conta, Cida. Isso conta. Não só agora, mas isso conta na eternidade. Quando os livros das nossas vidas forem abertos, meus irmãos, o que você acha que vai estar escrito lá? A nossa história. A nossa história, gente. A nossa história. Tintim por tintim. Dia após dia. A nossa história será levada e gravada na eternidade. Nós começamos a construir agora. Nós começamos a fazer a obra do Senhor agora, mas nós iremos consumá-la na eternidade.
Com essa palavra eu quero estimular os meus irmãos a não acharem que a sua vida é ordinária demais. É pequena demais, porque não é. Não é. Não é. Às vezes a gente não consegue perceber o peso das coisas que a gente faz. E talvez só lá na eternidade que a gente vai descobrir. Mas sabendo, meus irmãos, sabendo que se a gente não entregar os pontos, se a gente for diligente nessas pequenas coisas, assim como esse porteiro foi, a gente vai estar contribuindo para que Deus seja glorificado. Deus não nos chamou para mudar o mundo. Porque às vezes a gente acha, uma vida significativa é uma vida que muda o mundo, tem um impacto estrondoso na história. A gente sempre acha isso. Grandes homens de Deus, Billy Graham. Mas grave isso no seu coração. A história do cristianismo é feita por pessoas anônimas. Deus não nos chamou, meus irmãos, para mudarmos multidões e o mundo e as pessoas. Deus nos chamou para que nós sejamos fiéis à obra que Ele nos confiou. Qual é a obra que Deus te confiou? Você sabe qual é? Seja fiel a ela. Seja fiel a ela. Faça com zelo, porque as suas ações importam. Importa para você, importa para a igreja também. Eu quero terminar com uma outra história. Uma outra história. Uma história que tem a ver com a nossa eternidade. Essa história eu li no livro do Tolkien. Tolkien era um escritor inglês, muito amigo do C.S. Lewis, escreveu O Senhor dos Anéis. Alguém já assistiu aqui O Senhor dos Anéis? Tolkien, não é? Tolkien escreveu vários livros, entre eles O Senhor dos Anéis, mas ele tem um livretinho, na verdade, e dentro desse livreto tem uma crônica que é chamada Folhas, de Nigel. Nigel é um homenzinho, uma ficção, muito ranzinza. Muito ranzinza. Mas ele era obstinado, Elbert. Ele colocou na cabeça dele que ele tinha que desenhar um quadro. Ele tinha que desenhar um quadro, e esse quadro era uma árvore, que tinha que fazer uma árvore linda, e ele fazia esse quadro, todo dia se dedicava a construir essa obra de arte, porque ele cismou que ele queria concluir aquele quadro, só que ele era sempre interrompido, porque às vezes ele estava lá, batia um vizinho na porta. Ô, Nigel, será que você poderia levar minha mãe, que ela não está conseguindo andar, você poderia levá-la em tal lugar no hospital? E ele era muito ranzinza, mas ele não conseguia dizer não. Aí ele tinha que interromper o quadro dele, lavar as mãos, pegar aquela senhora, levar no hospital, depois voltar com aquela senhora, depois, mais uma vez, chegava em casa, todo ritual, lavava as mãos, e começava a pintar de novo. E quando eu começava a pintar, daí a pouco, outra pessoa batia na porta. Olha, nós agora estamos com uma necessidade, e eu queria muito que você nos ajudasse a levar algumas cestas. As pessoas estão com necessidade, eu sei que você é bom nisso, você poderia nos ajudar? E mais uma vez, ele ranzinza, bravo, mas será que não encontraram outra pessoa? Tem que ser eu, justo eu. E mais uma vez, ele parava sua obra, ia lá, entregava as cestas básicas, fazia o que tinha que fazer, depois voltava, lavava as mãos, e aí continuava o quadro. Só que um dia bateram na porta dele. E ele, nossa, mas de novo, mais outra pessoa, eu preciso completar essa obra. Aí era uma pessoa que eu disse para ele, olha, você tem que fazer uma viagem agora. Ele, não, mas eu não posso fazer viagem, eu tenho um quadro, eu preciso completar o quadro. Não, você tem que fazer essa viagem agora. Ele foi obrigado a entrar num trem e fazer essa viagem que ele não queria. Não queria. E ele viajou, e a viagem demorou muito tempo, até que ele foi para um outro país, um outro lugar. E uma metáfora, irmãos, muito clara dessa viagem que ninguém quer fazer. Essa viagem cômoda que é a morte. Esse trem que nos leva do temporal para o eterno. E aí ele fez essa viagem,
muito chateado, chegou lá do outro lado, ok, tudo muito bom, mas e a obra? Cadê a minha obra? Cadê o meu quadro? Como eu fui tirado do meu quadro? Eu queria completar a minha obra. Aí o homem, o anjo que obrigou ele a fazer aquela viagem, falou: fique tranquilo, Nigo, você viajou, mas o seu quadro veio com você, meu filho. Ali está o seu quadro, ali estão os pincéis, e agora você pode, por toda a sua vida, continuar a sua obra. Nada se perdeu. Nada se perdeu. Inclusive, nesse quadro estão gravadas as pessoas que você socorreu. Elas faziam parte dessa obra de arte que eu estava realizando através de você. Agora, por toda a eternidade, essas obras serão lembradas e mais. Você continuará de eternidade em eternidade, consumando e completando a obra pela qual você foi chamado. Esse é o motivo da sua existência. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Quando todos nós estivermos diante do Senhor, nossa obra não vai parar. A gente vai continuar. De eternidade em eternidade. Eternidade em eternidade. De glória em glória. De glória em glória. Completando e consumando. E completando de novo a obra, a grande obra que Deus tem realizado através de nós e em nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o nosso coração. Amanhã é segunda-feira. Não é assim, Natália? Amanhã é segunda-feira. Você tem os pincéis. Você tem uma tela. Talvez uma tela em branco, inacabada. Tanta coisa que você gostaria de fazer, não é assim? Às vezes a gente planejou uma vida, irmãos. Mas toda hora uma coisa interrompe, né? A gente sonhou com esposa, filhos, trabalho, realização profissional, saúde, tanta coisa. E sempre nossa vida foi interrompida. E a gente fica chateado. Por que não aconteceu e tal? Mas amanhã, Deus tem nos dado uma tela e pincéis. Com perseverança, continue pintando o quadro que Deus reservou para você. Ele te confiou. Faça isso. Mas saiba, você não precisa correr. Não há desespero nas nossas obras. Porque o quadro certamente ficará inacabado. A gente sempre, meus irmãos, vai morrer com as obras inacabadas. Muita coisa a ser feita. Mas grave isso no seu coração. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Vai ficar, vai ser preservado. E quando nós estivermos diante daquele que é a resposta, que é o artista dos artistas, certamente Ele irá permitir que as nossas obras continuem para a glória dEle e para que nós também sejamos, assim como Ele é, plenos, realizados. Que Deus nos abençoe. Mãos à obra, não desanime. Faça aquilo que Deus confiou a você. Faça com zelo, faça com perseverança, sabendo que o Senhor certamente há de nos recompensar e nos recompensar eternamente. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais uma noite, por mais essa palavra que nós lemos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa nos ajudar a entender o mistério da nossa existência, Senhor. Que cada ação que nós praticamos importa e tem um peso eterno, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que esse senso de eternidade possa invadir as nossas obras, Senhor, para que elas sejam feitas, ó Deus, de forma abundante, como o apóstolo Paulo falou, e que nada possa nos abalar. Ó Deus, que possamos ser firmes e inabaláveis,
sabendo que no Senhor as nossas obras não caem no esquecimento. Ó Deus, nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a andarmos de acordo com aquilo que você tem nos dado. Ó Senhor, e mesmo que a nossa vocação seja anônima como aquele porteiro, Senhor, certamente não será anônima para o Senhor. Continua nos abençoando e nos guardando. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Semana abençoada a todos. Vamos ficar em pé, ainda vamos cantar ao Senhor. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e nossa voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele,
e a nossa vida só por Ele.